dada a campanha do Atlético ano passado, era muito mais exacerbada do que acontecia em 2003, quando o Cruzeiro... Com toda certeza. Não, e outra coisa, não existe clube mineiro que tenha sido campeão da Libertadores. O Atlético foi o primeiro campeão da Libertadores. A imprensa tratou assim, menosprezando os 2 títulos que o Cruzeiro conquistou. Exatamente. O Atlético é o primeiro campeão da Libertadores. Desprezaram o que o Cruzeiro já fez na história de Libertadores e Supercopa, com Copa do Brasil e outras coisas mais. Aí falar de título é querer humilhar a concorrência, eu não quero isso. É uma disparidade. Mas eles simplesmente deram a entender que o Atlético é o primeiro e único campeão da Libertadores em Minas Gerais. Você vê a questão das chamadas, às vezes, para alguns jogos, por exemplo, informam, tem informativos, né? Eles também não podem omitir informação sobre os jogos do Cruzeiro, etc. Mas aquela ênfase dada, principalmente a um determinado veículo de comunicação, na verdade todos, mas um faz isso de forma assim, latente, febril. Sintomática, assintosa. Totalmente. Chamando, entre aspas, a massa sempre para o jogo. E isso. Como que você enxerga isso? E uma certa má vontade, da mesma forma, para o Cruzeiro? Eles precisam ser chamados. A nossa torcida não precisa ser chamada, ela vai. A diferença é essa. Eles têm que ser instigados. Eles têm que ser provocados. Eles têm que ser desafiados. A nossa não, a nossa vai. Eu me recordo, o Cruzeiro perdeu por 6-2 para o Palmeiras, em São Paulo. E a torcida do Cruzeiro foi em grande número, quase 70 mil torcedores ao antigo Mineirão, acreditando em que o Cruzeiro talvez pudesse reverter aquele placar. Ela foi, mas isso não foi registrado pela imprensa como um feito heróico. Não. Heróicos são os 16 mil que comparecem lá no Caixotinha do Horto para empurrar o time deles. Esse recorde é um recorde mundial de média de torcida no campeonato internacional. Com toda certeza. Se fosse o contrário, meu Deus, já estaria no hino. Já estaria no hino. Meu bem, agora falando do que mais importa, do que é o do maior de Minas. Onde você acha que a nossa torcida tem esse senso crítico diferenciado? Para mim não existe essa coisa de uma torcida melhor do que a outra. Eu acho que não essa existe. Questão de você ser mais apaixonado. ama seu pai com a mesma intensidade que eu amo o meu pai. Exatamente. Eu acho isso uma balela do futebol. Falar que o seu amor é mais forte do que o meu, não existe instrumento que meça isso. Com certeza, não existe. Falar que o amor do atleticano é maior do que o amor do cruzeirense, o atleticano... você não sabe o que é amar. É lógico que eu não sei o que é amar. Eu sei que é amar o Porque eu sei o que é amar o Cruzeiro, não quero nem saber. Eu sei o que é odiar o Atlético. Isso eu sei. Agora, o que é amar o Atlético? Quem tem que saber é o atleticano. Com certeza. Eu sei o que é amar o Cruzeiro e as coisas do Cruzeiro. E olha, eu amo muito. Na questão do senso crítico, um senso crítico um pouco mais apurado. A nossa torcida, quando ela tem que pegar no pé, ela pega no pé, ela critica. Às vezes ela faz formas de protestos diferentes, mas é uma torcida crítica. Às vezes muito emocionais, como eu tive uma atitude emocional em relação ao Marcelo Oliveira quando o Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo. Eu extravasei o meu sentimento, porque o Cruzeiro tem a cara da Copa do Brasil. Tem a cara. E o Cruzeiro saiu da Copa do Brasil deste ano de uma forma vergonhosa, jogando defensivamente, quando ele tinha que partir para cima e consolidar a passagem a outra fase. Aí agora você vai me dizer, o torcedor, mas o Cruzeiro não foi a Copa do Brasil, mas conquistou o brasileiro. O Cruzeiro, em 2003, conquistou 3 títulos. Mas você acha que esse time tinha cancha para os dois? Talvez tivesse. Você acha que um talvez tivesse o caminhar do outro? Não tem 2 times, o Cruzeiro não tem 2 times de qualidade? Tem. Não tem um banco de qualidade? Tem. Bastaria administrar esse banco melhor. O Cruzeiro não sou o Marcelo Oliveira, que me desculpe, obrigado pelo título, Marcelo Oliveira. A diretoria te deu as condições e você entrou com a sua qualidade de treinador para que o Cruzeiro fosse campeão brasileiro. Mas o Cruzeiro tinha. Não é poupando o jogador, era fazendo o rodízio como você vinha fazendo. Mas, de qualquer forma, águas passadas, eu extravasei, eu fui, até certo ponto,
injusto com você, mas naquele momento eu estava pé da vida, porque Copa do Brasil é a cara do Cruzeiro. E o Cruzeiro tinha toda a condição de beliscar o Penta e superar o Grêmio. Agora fica para o ano que vem. Bom, já que o campeão da Libertadores agora pode jogar a Copa do Brasil, pega o bonde lá na frente, igual pegaram e caíram do estribo, o Cruzeiro tem condição no ano que vem de pegar no meio do caminho e pegar os outros cansados e faturar o pentacampeonato. E de onde você acha que partiu o senso crítico da nossa torcida? O senso crítico da torcida partiu da mania de conquistar títulos. Você acha uma coisa totalmente interligada à outra? Né? Com toda certeza, a torcida ficou mal acostumada. Teve uma sequência. Eu costumo falar que o Cruzeiro tem sequências de qualidade. E o adversário tem surtos. A única sequência vitoriosa que eles têm foi o hexacampeonato mineiro que eles conquistaram na era Reinaldo. Eles conquistaram o hexacampeonato. A única sequência. Agora o Cruzeiro não. O Cruzeiro tem sequências vitoriosas. Foi tetracampeão da Copa do Brasil, foi bicampeão da Supercopa, foi campeão brasileiro em 66, 2003 e acabou de repetir em 2013. Foi campeão da Recopa Sul-Americana, foi campeão da Copa do Rei e vai por aí afora. Agora eles não. Um título importante no século passado e outro neste século. Quiçá eles só vão conquistar o próximo no outro século, no século 23. O que você acha da gestão do Dr. Gilvan? Olha, ele me surpreendeu porque ele foi vice-presidente na gestão do Perrella. Ele vive o Cruzeiro há 60 anos. Ele acabou de falar, com 14 anos ele era das divisões de base. Tem uma entrevista agora no Tempo falando sobre isso. Uma entrevista com o Dr. Gilvan. Mas o vice, ele tem algumas atribuições, mas a gestão principal cabe ao presidente. Mas ele, pela vivência que ele teve conhecimento para dar a volta por cima em 2011 e formar o grupo de agora. Ele buscou as pessoas certas, nos lugares certos, para auxiliá-lo. Então ele além de ser inteligente, ele é bem assessorado. Não só na área do futebol, como com o Alexandre Matos, mas é bem assessorado na área de marketing, com o Antônio Barbosa, é bem assessorado lá na assessoria de marketing, está lá a Rita de Cássia, que vive o Cruzeiro há quantos anos? Há mais de 30, Fernando Souza. E vai por aí afora, fora o pessoal que o assessora aqui pertinho, na Toca da Raposa 2. Que eu moro aqui a 1,5 km da Toca da Raposa 2, moro pertinho. Valdir Barbosa e outros. Então, é aquela questão. O que era ruim da gestão anterior foi abolido, mas os bons permaneceram e estão contribuindo para a boa gestão de Gilvan de Pinho Tavares. O bom administrador não é aquele que centraliza, é aquele que delega responsabilidades e cobra ações. Esse é o gestor moderno. Não adianta você monopolizar se você não dá conta de tudo. Você tem que delegar poder, você tem que delegar competências, senão você não vai obter resultados. Parabéns para o Dr. Gilvan, ele entendeu isso, ele é um gestor moderno. Qual a sua visão em relação ao que ficou no ar, principalmente sobre a dívida do Olímpia sendo sanada pouco antes do jogo aqui no Mineirão e um aparente esquecimento do futebol, sem afirmar absolutamente nada. É um time que marcou, não deixou o Ronaldinho pegar na bola no primeiro jogo, lá no Paraguai. No segundo jogo, o Ronaldinho não tinha marcação alguma. Eles tiveram as duas primeiras chances claras de gol no primeiro tempo e parece que eles atrasaram a bola para o Vitor. E quando eles tiveram a chance mais clara de uma final de Libertadores da história, algo incomum acontece, que o cara escorrega depois de passar pelo goleiro. Não. Você acredita nisso? Né? Não, escorregar, eu acho que é do jogo. Agora, o sorriso escancarado no rosto, esse não é. Não escorregar, nada, escorregar, né? Tanto estranho. Eu não quero nem levantar a questão. Não quero nem levantar a questão, porque realmente
A fada do dente visitou o Olímpia e deu a fórmula para ele sanar as dívidas rapidamente, mas isso acontece, sabe? A gente não pode dar nomes, Não, né? E por aí vai. Eu acho que o presidente do Olímpia, quando veio para cá, encomendou um bilhete da Mega Sena e ele ganhou sozinho. Exatamente. E resolveu a situação todinha. Exatamente. Não, mas agora, o cara escorregar na hora de finalizar pro gol, tudo bem, escorrega. Mas o cara levantar sorrindo... Depois de uma chance perdida de forma tão clara... Não, era ele o gol. Né? Era ele o gol. Ele levantou sorrindo. Você acha que ele merecia um Oscar por aquela atuação, Nilvio? Ou ele foi canastrão? Não, eu acho que ele foi canastrão. Que ele podia ter... Se ele tivesse matriculado no núcleo de estudos teatrais, o desempenho dele teria sido bem melhor. Eu acho que ele foi canastrão. Foi canastrão, né? Nilvio, isso é a nossa opinião. Se você não quiser se manifestar, vamos entender perfeitamente. Uma coisa que a gente observou é que no segundo jogo da final do Mineiro de 2008, aconteceu um episódio lamentável no Mineirão entre o Bolivar e o Serginho, quase chegando às vias de fato. Portanto, que no dia seguinte, para dar uma resposta do politicamente correto aos torcedores e para inibir certas coisas, eles, no momento, demitiram os dois. Por incrível que pareça, o Bolivar voltou. E uma opinião nossa, não conheço a pessoa, não quero falar dele, isso ou aquilo, mas ele é o tipo da pessoa que ele parece ter um aval ali dentro para querer ganhar a atenção do público, falando mais alto, sendo agressivo e às vezes ofensivo certas horas. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? O seu silêncio pode ser uma resposta também, mas se você tiver alguma coisa a falar sobre isso, eu gostaria de falar o seguinte, quando o Alterosa Esporte começou, na época de Carlos Cruz, Toledo e Neuder, a gente achava que quem falava por último ficava com a opinião cristalizada. A gente brigava muito, o programa ficava muito acirrado, muito nervoso. Aí, quando a televisão acordou para isso, trouxe o Dadá para a bancada, a coisa apaziguou, amainou. E a gente aprendeu que a gente deve falar e ouvir. Atualmente, na bancada, há pessoas que falam e ouvem. E há pessoas que só querem falar. Falar, 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 porque acham que falando vão convencer o público de que o troféu de campeão do gelo realmente existiu. Todo mundo sabe que não. Então não é a repetição da mentira que vai fazer a verdade, não. É você falar a verdade e o que o outro rebata com uma verdade e não com um fato falso. Você falar e não deixar o outro falar, não é discussão. Isso é monólogo. Aliás, não é nem monólogo, é monótono. É monótono. Então você tem que falar e ouvir o outro falar. Você querer falar o tempo todo e não deixar o outro falar, você vai pregar no deserto. Talvez em Marrocos. A gente acredita que você não vai querer tocar em alguns assuntos, até por questão de ética profissional, né? Apesar de ser algo que toda a torcida do Cruzeiro gostaria de saber. Acho que você já tem notado alguma movimentação nas redes sociais, as pessoas querendo que você volte ou querendo uma explicação de lá por que isso foi assim tão arbitrário, o que aconteceu e etc. O que você gostaria de falar sobre isso com as suas palavras? Olha, com as minhas palavras, sinceramente, eu não gostaria de entrar no mérito da questão. Mas a ruptura foi traumática. Não da minha parte. Não da minha parte, porque eu fiz por cumprir aquilo que eu me propus e aquilo que foi combinado. Eu trabalhei, me empenhei, atendi a todas as demandas da TV, mas infelizmente em alguma coisa eles falharam. Eles não cumpriram. E quando eu fui cobrar, acharam que eu não deveria e por isso romperam o contrato comigo, infelizmente. Agora, fazer o quê? O emprego é deles, o canal é deles. Eu sou apenas um trabalhador, eu sou apenas um brigador pelo meu clube e isso eu procuro fazer da melhor forma possível. Por isso que o torcedor tem essa reação. Exatamente. Porque eu acho que ele se sente representado.
Ele se sente representado. Se eu fiz alguma coisa, eu não sei, mas eu quero fazer muito mais pelo Cruzeiro e pela torcida do Cruzeiro. Agora saio feliz. Voltei para a bancada, o Cruzeiro estava por ser rebaixado. Ele não foi. Saio da bancada como tricampeão brasileiro. Isso aí eu tenho orgulho.